A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo. Estou mais convencido do que nunca na vida que se requererá amor perfeito para entrar naquele lugar. Não havia ciúme, nem cansaço, nem enfermidade, nem idade avançada, nem morte. Só suprema beleza e alegria. Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy. Seja o que você fizer, só não falhe em deixar tudo mais de lado até receber o amor perfeito. Chegue ao ponto de poder amar a todos, até mesmo a cada inimigo. No matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns of the enemy are on you, these things do not matter. Get perfect love. Não importa se o avião estiver balançando, o relâmpago estiver lampejando, ou as armas do inimigo estiverem apontadas para você. Estas coisas não importam. Receba o amor perfeito. If you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism in the Holy Spirit, receive it now. Se não é salvo, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador agora. Se ainda não foi batizado em água, seja batizado agora. Se ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receba-o agora. Press on in that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Hallelujah. Glory to God. Amen. Prossiga até aquele amor perfeito, o qual o levará àquele belo e alegre lugar, além da cortina do tempo. I thought maybe some of you would get to read it. And if you haven't got the little book, you can have it. And at the right at the bottom of the page, you made a little insert about the ministry there, or you noticed it or not. Right at the bottom, after you read that, right at the bottom, a little insert at the bottom. Isso é... Achei que talvez alguns de vocês teriam a oportunidade de ler isto, e se ainda não tem o livrinho, ora, vocês podem consegui-lo. Então, bem na parte de baixo da página, ele inclui uma pequena nota a respeito do ministério ali. Não sei se você notou ou não, bem na parte de baixo, depois de ler isso. Bem na parte de baixo, uma pequena nota na parte de baixo. Now, that goes for in every language under heaven, to be read around the world. Agora, isso vai praticamente em toda língua debaixo dos céus. Veja, para ser lido ao redor do mundo. Now, what would you say that, Brother Branham, before you pray for the sick? It's because of this, that we might know that our efforts are not in vain. See? Agora, bem, você diz. Para que o irmão diria isso, irmão Branham, antes de orar pelos enfermos? É por causa disso. Para que saibamos que nossos esforços não são em vão. Está vendo? We must approach God through that channel of love and faith. Faith takes us to the channel, love is the one who takes us in. Pardon me. Devemos nos aproximar de Deus através desse canal de amor e fé. A fé nos leva ao canal. O amor é o que nos introduz. Perdoe. Now, do you think that God would, now listen, your faith gets to the spot now. Do you think that, what would you think now if all of the efforts that this tabernacle and these groups of people here have put forth for the kingdom of God? There's many here that pronounce their children for the kingdom of God. Agora, você acha que Deus iria... Agora, sua fé chega a um ponto agora. Você acha que... O que você acharia agora se todo o esforço que esse tabernáculo e esses grupos de pessoas aqui têm feito para o reino de Deus? Há muitos aqui que têm controlado gastos com os filhos. Pelo reino de Deus.
Há muitos aqui que têm ficado sem comprar roupa pelo reino de Deus. Many who's rode through storms and walked with those shoes on their feet to get to the tabernacle. Right. For the kingdom of God. Há muitos que têm enfrentado tempestades e caminhado sem sapatos nos pés para chegar ao tabernáculo aqui. Isso mesmo, pelo reino de Deus. Could you imagine an artist painting a great picture, beautiful till it's sublime, and then he'd tear it up? There'd be something wrong with the artist. Já imaginou um artista pintar um quadro notável, lindo, a ponto de tornar-se sublime, e então simplesmente destruí-lo? Haveria algo errado com o artista. Could you imagine a composer writing a song until it's sublime, and then he'd tear his music up? There'd be something wrong with the composer. See? Já imaginou um compositor escrever um cântico a ponto de tornar-se sublime e então simplesmente rasgar sua música? Haveria algo errado com o compositor, está vendo? There's nothing wrong with God. God don't make a thing like this just to tear it up, throw it away. It's for His kingdom. It's for His glory. Não há nada errado com Deus. Deus não faz uma coisa assim para simplesmente destruí-la e jogá-la fora. É para o seu reino. É para a sua glória. Each one of us play a part in this picture and in this song. We're a part of the kingdom of God, and that is that we can play our part as long as we realize where we are positionally belong in this place, and then stay right there in that place. Cada de nós desempenha um papel neste quadro e neste cântico. Somos partes do reino de Deus. E isto é que nós podemos desempenhar nossos papéis, contanto que compreendamos onde estamos posicionalmente, que pertencemos a este lugar, e então fiquemos exatamente aí neste lugar. One place we know is in love, because that's what makes up the picture. Amen. E um lugar que conhecemos é em amor, porque é isso o que compõe o quadro. Now it's hard when you see these visions like this and things to understand what's on the other side. I wish I know. Agora, é difícil quando você tem essas visões assim, essas coisas, para entender o que está do outro lado. Eu queria saber. And then give this little insert down there to say this. Profitable. Deus possa nos abençoar, nos colocar de pé. Então, William vai ler para nós Salmos de número 70. Abençoe-te, ó Deus, e me livre, Senhor. Apresente e me ajude. Fique envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tomem atrás, confundam-se os que me desejam mal. Volte as costas, coberto de vergonha os que dizem, alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que a tua salvação. Diga continuamente. Agradecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessito apressado por mim. Ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Senhor, toma-nos, ó Pai, pela sua mão, neste pouco tempo que o Senhor tem nos dado, nesses próximos minutos, um tempinho de oração, possamos sentir mais uma vez a tua presença e saber que tu estás conosco. Ajuda-nos, ó Pai, teu povo necessitado. Guia-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos assentar. Vamos cantar o hino
de número 55, o hino número 110, 110, depois 55. O hino de número 110, tentar cantar. Olha, após o Milton pode dar a tua palavra. Depois vamos cantar mais um hino e ter o nosso tempo de oração. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos neste culto para orarmos e agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, pelo livramento, pela alegria e consolo divino, pelo qual Ele tem nos dado através de Sua palavra. Como este hino que nós ouvimos, segura na mão de Deus. Quem é Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de deixar um versículo pelo qual Paulo escreveu à igreja aos Gálatas. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa,
mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É exatamente isto que nós desejamos a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, é que a graça de Deus esteja com cada um daqueles que estão nos ouvindo. Amém? Como é que Deus nos aceita? Como é que somos salvos? A resposta de Paulo é que a salvação vem somente da graça de Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus, e nunca por meio de obras, pois se a pessoa é salva por obedecer à lei, então a morte de Cristo foi em vão. Nós encontramos as Escrituras no Velho Testamento alguém que teve um chamado de Deus, Moisés. Ele teve o chamado e ele passou a olhar para Deus. A partir daquele momento, no livro de Êxodo, nos afirma aqui as Escrituras, e Deus disse, Deus falando com Moisés, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus falando com o profeta Moisés. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, me enviou a vós. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 1, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos esses últimos dias pelo Filho. O Senhor Jesus, nos diz o profeta, que ele devia ter a aparência de mais ou menos 50 anos, quando na verdade ele tinha mais ou menos 30 ou 33 anos. Eles chegaram a ele, disseram, tu vistes Abraão? E ele disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em São João, no capítulo 4, a partir do verso 7, uma mulher de Samaria, por volta de meio-dia, foi tirar água no poço. Disse Jesus a ela, mulher, dá-me de beber. Como, pois, tu sendo judeus, pede a mim, que sou mulher samaritana? Ele lhes respondeu, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo? Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós encontramos aqui, no verso 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Verso 26, Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Então, nós encontramos aqui uma mulher sendo obediente, tendo um chamado. Ela queria ver Jesus e ela estava esperando ansiosa por este dia. Porventura, você também não quer ver Jesus? Simplesmente abra o seu coração e procure olhar para Ele. Mas como?
examinando as Escrituras, buscando sabedoria, não de homem, mas sabedoria de Deus. Nós encontramos aqui nas Escrituras, no livro Quem é Jesus? A mensagem do profeta, ele afirmando: você sabe, há algo diferente. Quando um homem quer ver Jesus, ele passa por algumas das coisas mais radicais, porque ele está procurando algo acima de tudo. É alguém que pode todas as coisas. E então, a partir daquele momento, Deus passa a tratar com ele. E nós sabemos que isto é a verdade. Se simplesmente abrirmos nosso coração, Deus tratará conosco individualmente. Mas há algo diferente quando você realmente quer ver a Jesus. Algo diferente acontece com você. Você fará qualquer coisa, está vendo? Você simplesmente fará qualquer coisa, se realmente quer vê-lo. Ele, pois, vai ali. Veja, Satanás vai tentar impedir você de fazer isto também. Quando você procura achar o caminho da verdade, o inimigo, Satanás, procura te desviar deste caminho. Tudo que ele vai pôr, ele porá uma falha no caminho, vai mostrar defeitos, todas as vezes para impedir de vê-lo. Então, o inimigo, que é Satanás, ele procura impedir você de ver aquele que pode todas as coisas, que é o Criador do universo, o Pai eterno. Mas a partir do momento que você procurar entrar por este caminho, pedir a graça de Deus, recebê-lo em sua vida, ser batizado em seu nome, eu creio que muito em breve também você será batizado com o Espírito Santo e você vai ver Jesus da forma que ele é. Você vai sentir ele falando em seu coração, em sua alma. O Espírito de Deus e a natureza humana. Há duas forças que nos podem dominar. A nossa natureza humana. O Espírito de Deus, a natureza humana é a carne. Ela leva aonde? À morte. O Espírito de Deus dá a vida. Essas duas forças são inimigas, uma da outra. E os cristãos precisam deixar que o Espírito diga a vida deles. Que o Espírito venha corrigi-lo todos os momentos de sua vida. Não somos perfeitos, é claro que não. Mas se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós sentimos Deus trabalhar em nossa vida e o quadro muda. Satanás pode tentar de todas as formas, mas como diz as Escrituras, o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E se você tem o Espírito Santo de Deus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece. Que Deus prossiga falando altamente em seu coração. E daqui por diante, pare um pouco, medite e peça sabedoria de Deus, para que você possa encontrá-lo e vê-lo também, como nós estamos vendo esta noite. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tentar cantar o hino número 55. Onde guiar-me, aonde guiar-me? Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz
prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a mensagem e a Bíblia uns 5, 10 minutinhos. Vamos tirar um tempo de oração para que Deus possa nos abençoar. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Graças a Deus. Como eu disse domingo passado, em Irati, eu costumo ser um pouco lento com as mensagens. Fico vários cultos com a mesma mensagem. O profeta ele vem e fala aqui a partir do parágrafo 80, falando a respeito do rei Uzias. E Isaías ele diz: e nós encontramos que agora ele havia tirado sua mente de Uzias. Isaías havia tirado a sua mente de Uzias, do homem, o rei que ele amou tanto, e ele tinha tomado aquele rei por exemplo. Ele olhou para cima e viu o que ele devia entender para ser um profeta, que Deus e somente Deus governa na vida dos homens e em sua igreja. E nós o notamos agora o que sucedeu. Que Deus
e somente Deus governa na vida dos homens e em sua igreja. Aí a gente nos pergunta, quem está governando a nossa vida? Nós encontramos que estes serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam as suas faces, e 2 sobre os seus pés, e com 2 eles estavam voando, indo através do templo, clamando: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles clamavam dia e noite, porque eles estavam na presença de Deus. Vê o que Deus estava dizendo para Isaías ver? A santidade, a pureza de Deus e a reverência que nós deveríamos fazer em sua presença. Nós dizemos que estamos na presença de Deus. Mas será que nós temos a reverência que devemos ter? Se realmente estamos na presença de Deus, Deus requer reverência. Ele quer temor sobre a sua palavra. Vamos conferir esta visão só uns poucos momentos antes que nós concluamos. Cada uma destas criaturas, tendo 6 asas, nós notamos, nós vamos tomar estas asas primeiro. Com 2 ele cobria a sua face. Por que ele fez aquilo? Pense nisto. Mesmo os santos serafins, na presença de Deus, têm que cobrir suas santas faces para permanecerem em sua presença. Aqueles que nunca conheceram pecado, nunca pecaram, não há nenhuma maneira para eles pecarem. Todavia, na presença de Deus, cobriam suas santas faces. Aí o profeta também fala: e nós? Então nós mortais, pecadores, homens corruptos, tentando colocar algo dentro e adicionar a sua palavra e ao seu propósito, e sentenciar o julgamento sobre aqueles que estão tentando seguir o que o Senhor disse para fazer. Nenhum respeito por sua palavra. Os serafins santos cobriam o seu rosto. E nós, pecadores, não temos nenhum respeito com a palavra. Depende de como nós se aproximamos. Se nós, toda vez que pegarmos estas santas escrituras e lermos como um simples livro de história, e não entrarmos no Espírito que escreveu isso aqui não fará nenhum bem para nós e nenhum efeito. O sacerdote ou aqueles que prenderam Jesus lhe tocaram, mas bateram em Jesus e não receberam nada. Mas aquela mulher que tocou diferente recebeu a cura, recebeu o que ela precisava. Se nós pegarmos e toda vez entendermos que essa é a santa palavra de Deus, e termos reverência por aquilo, respeitar isto, então Deus se responsabilizará conosco. Toda vez que nós viermos a um culto, nós entendermos que isto é a presença de Deus, está marcada aqui, antes mesmo de nós começarmos este culto, Deus já estava aqui. Se nós entendermos isto com reverência, então Deus vai nos abençoar. Do contrário, isso aqui nos trará mais dano do que benefício. Depende da maneira que nós chegamos a Deus. Depende da maneira que nós olhamos as pessoas. Tudo depende da maneira que nós se aproximamos das coisas.
sobre aqueles que estão tentando seguir o que o Senhor disse para fazer nenhum respeito por sua palavra. Eu sei que a palavra diz que todavia você deve ser nascido de novo. Porém eu lhe digo o que eu penso. A palavra diz, temos que nascer de novo, temos que se portar desta maneira. Daí alguém vem e fala, porém eu vou dizer o que eu penso a respeito disso. O profeta vem e fala, você não tem que ter nenhum pensamento vindo. Deus tem falado e aquilo sela isto. E aquilo tem que ser suficiente para nós. Hoje as pessoas não se contentam com o que Deus disse. Nós não se contentamos com aquilo que Deus nos deu. Aonde Deus nos colocou, nós não se contentamos com aquilo. Muitos não sabem nem aonde Deus nos colocou. O discernimento é importante para isso. A sensibilidade do Espírito é saber aonde Deus nos colocou e o que Ele quer de nós. Do contrário, nós temos que esperar. Pedro disse no dia do Pentecoste, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Você está entendendo isso, irmão? Ele está dizendo que aquele Espírito que caiu no Pentecoste, aquela sensação que atingiu os discípulos ali naquele dia no Pentecoste, ela também é destinada a nós. Nós podemos sair daqui com a mesma alegria que os apóstolos tiveram. Com a mesma felicidade. Com a mesma unção. Cambaleando, cantando. Porque a promessa é para vós, vossos filhos, e o que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O que foi a promessa? Do quê? O Espírito Santo que foi derramado. O que surpreendeu as pessoas, porque eles ouviram falando em línguas que eles não conheciam, e eles estavam cambaleando como os homens bêbados, sob a influência do Espírito Santo. E eles estavam escarnecendo, e o pessoal estava escarnecendo e zombando. E Pedro disse, a promessa vos diz a respeito a vós. Quando eles desejaram se arrepender, e aos que estão longe, tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quantos? Tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Agora, a igreja talvez lhe chame. Sua consciência talvez lhe chame. Porém, quando Deus lhe chama, é diferente. Ele sabe como ataviar seu servo. Ele sabe como trazer-nos. Vamos encerrar aqui. E homens pecadores, sábios, educados, influentes, em sua denominação, permanece em sua aparência de denominação e tenta injetar algo com aquela pura e inadulterada palavra? Que falta de respeito. Lembre-se, a palavra é Deus. Se um serafim que não conheceu o pecado tinha que cobrir sua face para permanecer na presença de Deus, como nós iremos aparecer naquele dia, quando nós permanecemos na presença de sua palavra, pregada totalmente e medicada pelo Espírito Santo, e ainda saímos e dizemos, isto é uma telepatia ou alguma coisa. O que sucedeu a este rei, um grande homem, um crente, um homem abençoado por Deus? Ele foi ferido com lepra, que é um tipo de pecado, incredulidade. Não há cura para isto, somente Cristo, para curar a nossa incredulidade. Então, vamos pensar nisto. Se o serafim, na presença de Deus, cobria o seu rosto, cobria os seus pés, nós estamos na presença de Deus. O salmista falou, colocou Deus em seu coração, diante dele. Lembre, esta Bíblia impressa não são apenas letras escritas por homem,
mas é Deus na nossa mão. Então vamos olhar isto com reverência. Vamos pensar nisto toda vez que nós formos abri-la. Toda vez que nós se esforçarmos, lembrar, ter temor, falar, Deus, fala comigo. Essa é a tua palavra. A palavra de Deus é tão boa que ela diz que quando nós se vermos em aperto, Ele nos dará aquilo que fazer e o que dizer na hora correta. Vamos esperar em Deus. Nós vamos nos dobrar o nosso joelho, tirar o nosso tempo de oração. Vamos colocar os irmãos que pediram oração. Eu tenho que começar a anotar os nomes. O irmão Leomar, semana passada, pediu uma oração por 2 famílias que estavam com Covid. Eu tenho que anotar o nome ali, mas Deus sabe qual. Vamos colocar em oração. Eu peço oração por mim, pela questão da chave do carro. Eu peço oração pelo trabalho que Deus tem levantado conosco. Porque se Deus não nos sustentar e não ter colocado a sua mão sobre as nossas vidas, nós já tínhamos perecido. Pode ter certeza disso. Deus tem cuidado de nós. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, ó Deus, se achegamos diante de Ti com temor e tremor, com toda a reverência, Pai, que podemos ter, pedindo para que o Senhor nos esvazie, Pai, daquilo que nós achamos que é certo, mas é apenas nossos pensamentos humanos. E não nos deixe se ensoberbecer por uma boa palavra ou por aquilo que nós fizemos. Se o Senhor tem nos abençoado, que isso possa ser para a Tua glória. Eu reconheço, Pai, que eu não sou nada. Eu reconheço que a minha capacidade acabou, ó Pai. Reconheço que não consigo nem administrar minha própria vida, quanto mais meu ministério. Por isso eu chego diante de Ti e coloco a minha vida e o meu coração e tudo que tem em Suas mãos e peço, guia-me, Pai. Dê esta sensibilidade a cada cristão que nos escuta agora, Pai. Cada um que professa essa palavra, cada um que prega essa palavra, ou apenas vive como um bom irmão cristão, ó Pai, tem essa sensibilidade de dizer, eu não sou capaz de nada. Eu não sou inteligente, eu não sei juntar as palavras, eu não sei fazer nada daquilo, nem meu próprio trabalho manual, foi Tu que me deu esta dádiva, Pai. Que nós possamos descansar com os nossos problemas diante de Ti e apenas invocar o Teu nome e esperar a Tua resposta. A resposta do alto, Pai. Que quando nós achamos que não temos mais jeito, o Senhor sabe como fazer as coisas. O Senhor é o Deus que gosta de nos surpreender. O Senhor é o Deus que age no sobrenatural e nós temos que entender que o cristão tem que viver pelo sobrenatural, exercer a sua fé para entender que é Deus e não a nossa capacidade, ó Pai. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude nesta hora. Que a incredulidade possa ser vencida por Cristo em nossas vidas. Age nesta hora com as nossas necessidades. Mais uma vez lembramos, Pai, das pessoas que estão internadas, que estão doentes, com algum problema, Pai, de saúde. Agradecemos por aqueles que venceram essa doença de Covid. Quantos testemunhos de irmãos. Mas também pedimos que o Senhor console as famílias que perderam um ente querido. Por essa doença ou por qualquer uma, Pai.
que a fé não desfaleça. Eu sei que Satanás está furioso depois de um bom tempo de uma reunião de ministros. Eu sei, ó Pai, que ele tentou impedir e agora está tentando tirar a bênção de muitos irmãos. Mas, ó Deus, o seu anjo está na frente. A Bíblia diz que o Senhor põe os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós podemos sentir a tua presença nesta hora. Sabendo que o Senhor sabe cada armadilha de Satanás. O Senhor sabia cada armadilha que os sírios faziam ali contra Israel e iam lá no quartinho do profeta e falava para ele. Ó, o Senhor foi lá no quartinho do nosso profeta e falou cada armadilha de Satanás, ele transmitiu à sua igreja. Este mundo não tem desculpa. Nós da mensagem não temos desculpa, Pai. Nós temos que começar a viver esta mensagem. Viver cada centímetro desta palavra, Pai. Sela os nossos ouvidos. Unge a nossa boca. Eu reconheço, Pai, que estou diante da Tua presença, sobre a Tua palavra, como Isaías estava ali. E eu reconheço que somos homens pecadores, de lábios impuros. Mas eu também sei que tem um sangue escorrido ali, ó Pai, que nos limpou e nos deixa perfeito diante de Ti. Como o Senhor de sede perfeito, como o vosso Pai no céu é perfeito. Ajuda-nos, ó Pai, a cada cristão se lavar neste sangue e se aproximar desta palavra. Oramos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelas nossas casas, pelos nossos vizinhos. Oramos, ó Pai, por aqueles que trabalham conosco. Oramos, ó, pelos nossos inimigos também. Oramos por cada congregação desta mensagem que tem passado por momentos difíceis, ó Pai. Mas que tudo possa ser para a Tua glória. Nós estamos esperando aquele dia que Tu prometeste, que Tu tenha aperfeiçoado a Tua igreja para a hora da Tua aparição. Ajuda-nos, ó Deus, a chegar nisso. Unja-nos, ó Deus. Fortaleça-nos, ó Pai. Dai-nos o consolo e o descanso da alma. Que possamos dormir tranquilo, uma boa noite de sono e descansado. O Senhor possa descansar-nos no espírito e no corpo físico. Que diante da batalha nós possamos entender que é o Senhor que guerreia por nós. E possamos descansar e saber, ó Pai, que não é a nossa força física. Os discípulos começaram a ter força física ali no barco, quando o mar estava agitado. Mas o Senhor estava ali no barco com ele. Nós temos que entender que o Senhor está no barco conosco, então nós não podemos se desesperar. Porque a hora que a coisa parece que vai afundar, o Senhor levanta e acalma o mar para nós. Porque o Senhor prometeu que nos levaria ali e nos permitiria chegar até o ponto final. Até a hora que nós seremos arrebatados. Senhor, sela a Tua bênção nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, a orar mais, a se aproximar mais de Ti. Sê conosco, hoje e para sempre. Amém. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Seu viver. Eu quero mais e
e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Que Deus possa nos abençoar. Ele nos permitindo, domingo ali estaremos em Três Barras, teremos um batismo. E na terça-feira teremos culto aqui novamente, ele nos permitindo. Três Barras também daremos a ceia ali, a Santa Ceia. Que Deus possa abençoar a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo.